agora eu vou falar com ele, Guilherme Santos, que continua com esse assunto aí com o povo. Reage ou não a um assalto? Boa tarde, Guilherme. Uma boa tarde para você, Adelson. Hoje nós estamos contando com a colaboração do psicoterapeuta transpessoal Jordan Campos. E ele vai exatamente, ele que estuda o comportamento das pessoas, nos explicar. As pessoas devem ou não, inicialmente, reagir a assalto e o porquê que as pessoas, mesmo sabendo que às vezes não devem reagir ao assalto, porque o risco é muito grande, terminam reagindo. Muito obrigado, Guilherme, Adelson. À primeira vista, óbvio que a gente vai dizer, não reajam, né? A gente é orientado e educado a não reagir a um assalto, mas quem decide se a gente reage ou não a um assalto no momento, não é o nosso racional. Depende de alguns fatores biológicos e comportamentais. Eu vou dar um exemplo claro para que a população possa entender. Nós temos no nosso cérebro como se a gente tivesse dois cérebros. Um cérebro que fica do lado esquerdo, que é o cérebro que reage, é o cérebro reativo, é o cérebro lógico, e um cérebro do lado direito, que é o cérebro instintivo, de proteção da vida. Na maioria das vezes, se você estiver numa situação normal, um assaltante vier e colocar uma arma, você vai codificar rapidamente que aquilo é um perigo e vai ficar em estado de passividade, onde você não vai reagir, você vai quase que fingir de morto e você vai fazer tudo que aquela pessoa está lhe pedindo. Naquele momento do assalto, a pessoa sofre uma hipnose, um susto. Mas, se no momento do assalto essa pessoa estiver num estado corporal de hipervigilância, de muito estresse, o lado esquerdo dela não desliga. E se o lado esquerdo não desliga no momento, para que o lado direito tome conta e proteja a pessoa, o lado esquerdo enfrenta o assaltante. Enfrenta o assaltante não por causa do assaltante, mas por causa de todas as coisas não resolvidas na pessoa. Por causa da briga no lar, por causa do problema com o colégio, por causa do dinheiro atrasado. E ela detona em cima daquele assaltante toda a fúria dela armazenada, porque o lado direito, que é o lado instintivo, que deve cuidar da proteção da espécie, não funciona. Então, quanto mais estresse as pessoas estiverem, quanto mais hipervigilância as pessoas tiverem, quanto mais noite sem dormir, mais possivelmente, por mais todas as informações que a gente tenha de não reagir, quem decide em 1/8 de segundo é o cérebro. E o cérebro não pensa, o cérebro executa um comando que já está no nosso corpo. Então, por isso as pessoas reagem. Ou seja, é inevitável a reação ao assalto em determinados casos, né? Aí, o que é que eu posso fazer, por exemplo, já tomando conhecimento desses fatores, o que é que eu posso fazer para ter um domínio sobre o meu cérebro? Existe como? A melhor forma de ter um domínio sobre o cérebro é eliminar a carga de estresse, que vai colocar adrenalina no seu corpo. Essa carga de adrenalina, ela é prejudicial porque ela distorce os sentidos. Veja, quando a gente está sob um domínio do estresse, a gente fica com a carga de adrenalina circulante no corpo. Essa carga de adrenalina, ela aumenta todos os 5 sentidos. Ou seja, sua visão vai enxergar coisas que não muitas vezes estão ali, o seu tato vai ficar alterado, sua audição vai ficar alterada, qualquer reação você fica extremamente reativo. Então a gente tem que baixar essa adrenalina. O que é que baixa essa adrenalina? A alimentação correta, principalmente noite de sono bem dormida e que as pessoas consigam realmente enfrentar ou fugir dos seus conflitos. O pior momento que o ser humano pode viver é quando ele tem um conflito na frente e ele não consegue enfrentar ou fugir. E vive nesse conflito diariamente, seja no trabalho, seja com o esposo, seja com o filho. O não enfrentamento gera uma carga de adrenergia grande no corpo, em que esse lado esquerdo não vai desligar, a pessoa não vai dormir direito, a pessoa vai ficar pronta para qualquer evento, ela disparar nesse evento uma sobrecarga de energia acumulada. Ou seja, mesmo a pessoa sabendo de todos os riscos, é exatamente o corpo, o cérebro que termina dominando as nossas reações. E o cérebro, importante, a gente vai dar uma mudança de paradigma. O cérebro não pensa, ele executa programas, ele tem que responder em 1/8 de segundo. Quem raciocina é a mente. O cérebro é um outro produto, é um produto que vai executar informações rápidas para a sobrevivência do nosso corpo. Então ele decide, se aponta para o lado esquerdo, a gente reage. Se aponta para o lado direito, a gente entra no, vamos dizer, no estado de letargia. Resumido, nós estamos num beco sem saída, porque a nossa mente nos domina, Guilherme, o nosso cérebro nos domina, não é isso, Adelson? Guilherme, para finalizar, pergunte a ele por que então, se há dúvida, por que essa dúvida existe? Eu não entendi. Por que existe a dúvida? A dúvida se reage ou não? Pois é, a dúvida se reage ou não, ela vai começar a acontecer na determinante em que o assaltante fique mais tempo em domínio da pessoa. Por isso que ele tem que colocar todas as horas no assalto a ameaça. Vai morrer, cuidado, se você não fizer vai morrer. Ele tem que toda hora reforçar. É o reforço que vai fazer a pessoa não pensar. Se ele
anuncia o assalto e deixa a pessoa raciocinar um pouco, ela sai do hemisfério direito, que protege, e começa a raciocinar. Mas é uma arma só, é uma pessoa só, é alto, é fraco, e a pessoa começa a tomar e ficar em dúvida se faz ou não. Então, o assalto tem que ser rápido, para que a pessoa realmente não acione o seu lado esquerdo de reparação social, de reparação familiar e tente descontar no assaltante toda a sua fúria represada de coisas desde a infância. Bom, muito obrigado pelos esclarecimentos. É com você, Adelson. Valeu, obrigado ao profissional. Cadê aí a enquete no momento aí? Reage ou não a um assalto? Qual é a porcentagem de momento aí? Reage ou não a um assalto? 64% dizendo sim, 36% dizendo não. E agora? 99